Olá, o meu nome é João Copque e vocês estão a ver o Riding Portugal Secret Spots, que é a série onde nós vamos à procura de ondas secretas para encontrar outras coisas secretas. E desta vez nós fomos tão fundo que estamos dentro de uma mina, ou neste caso, de uma das muitas galerias das minas do Lousal, para isto ser um bocadinho mais real do que está a ser agora. Só faltava não haver nenhuma destas luzes acesas, eu ter uma luzinha agarrada aqui na minha mão. O ambiente à minha volta estar cheio de fumo ou de pó, proveniente dos explosivos que ressoavam aqui dentro, e estarem se calhar 40 graus, 50 graus, às vezes 60 graus ou mais, quase a 500 metros de profundidade. E se nós, para vos dar um pequeno cheirinho do que aí vem, fomos quase ao centro da Terra, imaginem que outros segredos esconde este episódio do Riding Portugal. Bem-vindos. A Terra é um bocadinho isto, ou pelo menos isto é o que as pessoas acham. Vamos ver vaquinhas, vamos ver ovelhas, vamos ver de vez em quando, perdida no meio do nada, uma aldeia ou uma vila de casinhas com listas azuis, de pessoas mais ou menos solitárias, castiças, rijas. Vamos ver o pôr do sol, vamos ver alguns fardos de palha, vamos ver estradas vazias. E este é o imaginário alentejano que toda a gente tem na cabeça quando cruza esta estrada para ir para um lugar qualquer. É uma terra maravilhosa e o encanto de ter tempo para ter tempo é uma poesia nos ouvidos de quem vive na cidade. Mas o Alentejo não é só isso. Vê logo uma bicada no dedo. Então, lá, o que tens de fazer, puto, é puxar o peru para aqui. Pá, entretanto, estás de chinelos, puto. Pá, olha, ossos do ofício, puto. Isto está cheio de galinha, puto. Aí, puto, não queria... Aí, mano. Não apanhei porquê? Porque o bandeira meteu-se à porta, meu. Se ele pode para ali. Deixa eu ouvir. Não, esteja a ver. Dê-me lá um pau. Mas com calma. Sou o rei da galinhagem toda. Isso é bom, devo dizer. Agora, ter os sapatos cheios de cocó de peru já não é tão bom. Que dava tubões e que dava tudo. Se isto estivesse a dar, eu ia ser a única pessoa aqui, porque isto é uma das maiores costas portuguesas onde não se passa nada, além de muito de vez em quando, altas ondas. Mas é muito de vez em quando, não é uma onda de nada consistente. Ela está com vontade de dar, mas não está a dar. O que é o primeiro fail desta brincadeira toda. Tenho saudades do monte,
do lugar onde eu nasci, do ribeirinho da ponte até da água da fonte, tantas vezes lá bebi. Velho monte alentejano, numa herdade abandonado, estava ao pé de uma fonte, hoje não se vê um monte, está dentro do seu lado. Lá naquele velho monte havia tanta riqueza, já nada é como era, já ninguém cultiva a terra, cada vez há mais pobreza. Isto não é uma daquelas coisas que a malta junta-se tipo modo concerto e agora estamos super focados ali. É completamente o oposto. Nós juntamos simplesmente a tirar um petisco e pá, isto vai acontecendo. Sempre foi assim, ou seja, de onde é que isto apareceu? Tipo, porquê que o canto alentejano acontece aqui e em mais lado nenhum? Antigamente, quando as pessoas iam para as ceifas, iam para o campo trabalhar, as pessoas trabalhavam e cantavam e foi assim, as modas vão surgindo das dores e dos sentimentos das pessoas. Tu tens temas que tocam um bocadinho mais a vida do campo, a vida do trabalhador, mas de repente tens temas que tocam a saudade, porque tens cantos muito mais modernos, tens cantos que falam de miúdas. Tu vês que não é uma coisa que parou no tempo. Não. Para mim o canto é algo cultural. Há vídeos aí de miúdos com 5, 6, 7, 10 anos a cantar em modas, pá, e a malta às vezes fica, que tão bonito que ele está a cantar, mas na minha opinião e de quem gosta disto, é mais do que isso, não é só um vídeo bonito, é aquele absorver das raízes, aquele absorver da nossa cultura, porque isto não é mais do que a nossa cultura do povo alentejano, é a nossa nação, é a nossa forma de viver e acho que muito bem representada no canto alentejano. Como tu disseste e bem, há várias modas, distintas letras e estilos, ritmos, mas no fundo retratam todas um bocadinho daquilo que era o cotidiano e daquilo que era a vida do Alentejo, que nem sempre foi o bom que hoje é, né? Aliás, houve umas alturas que eu estava emocionado, porque eu consigo ver a dureza que as pessoas que escreveram aquelas letras ou que compuseram aquelas canções. A profundidade a que as letras tocam, é verdade. Porque são as raízes das pessoas, são, como nós dizemos às vezes, é o cantar das gentes e aquilo que elas sentiam na altura e que viviam. Nota-se que é um género de pessoas rijas. É um género que impõe algum respeito. Não estava à espera, estava a grelhar carne e de repente eu comecei-me a dirigir à porta e quando de repente toda a gente começa a cantar em conjunto, eu encostei-me assim à parede e disse, calma, isto tem um poder que eu não estou a achar. E acho que hoje, mais do que isso, do que aquilo que tu sentiste, aquela transmissão de todas as pessoas a fazer algo em comum que gostam, acho que hoje em dia o canto já ultrapassa algumas barreiras. Como tu viste hoje, foi uma alegria enorme. Nós estarmos aqui aquele bocadinho a cantar para eles e nós vimos aqui muitas vezes e cantamos e a malta quer é que a gente cante mais uma e paga mais um jarro de vinho. Esta essência, esta envolvente toda que o canto tem, que é diferente. É o que é. Canta-se mais uma ainda? Canta-se, acho que sim. Adora-me o meu canto, adora-me o meu canto, adora meu coração. Fui-me estava lavando, fui-me estava lavando, no rio sem a sabão. Simples, singela, é sempre bela. Levanta-te, ó minha amada, Vem às janelas espreitar e ao romper da madrugada ouvem-se os galos cantar. Pronto, agora que a azáfama acabou um bocadinho, eu posso começar a tentar explicar o que eu acabei de viver aqui. Isto não é só o canto alentejano, nós estamos num lugar secreto em Alvite, que diria que muito pouca gente do Alentejo
conhecerá. E aqui, mais do que o canto alentejano, viveu-se uma coisa de festa e de amigos. Tu tens toda uma taberna que, em conjunto, faz com que esta cena artística tão característica do Alentejo e tão escondida do mundo, que pelos vistos ainda tem novas letras, que pelos vistos ainda tem novos intérpretes, possa viver e talvez renascer. Foi um bocadinho esta história que eu vivi e se calhar de uma forma muito bonita esta história que eu vivi pela boca principalmente de jovens, o que significa que a vida do campo, a vida do Alentejo vai passar de geração em geração através de uma renovação de gentes que não deixam que o canto alentejano morra e que lugares como este façam com que isto perdure no tempo. Este bairro, pequenino e pacato, conta uma história escondida que, apesar de ter tido um papel fundamental para o desenvolvimento do mundo como nós o conhecemos hoje, não aparece nos livros de história, ou pelo menos não aparece nos livros de história de uma forma completa, sensível. Isto porque era aqui e em outros bairros como este, que dormiam milhares de trabalhadores que inundavam as minas do Lousal e que não as deixavam parar 24 horas por dia, provavelmente 365 dias por ano, para que hoje em dia nós possamos ter o mundo que temos. Só que a história dessas pessoas muitas vezes é esquecida e varrida para debaixo de um tapete, porque não é necessariamente uma história feliz, ainda que as pessoas daqui se agarrem ao que há aqui e não queiram esquecer o que a mina lhes trouxe. Agora é um secret que eu acho que toda a gente deve visitar, porque é aterradoramente belo. Ele merece que os nossos olhos sejam capazes não só de ver o que está à nossa frente, mas também de conseguir colocar na maquinaria que se impõe diante de nós a história do passado e a história dos homens, e que os nossos corações, tal como os nossos olhos, se consigam compadecer pelo que se viveu ali. E é esta história secreta, talvez triste, mas talvez muito bonita, que nós queremos explorar aqui nas minas do Lousal.
De onde é que veio o amor que tu tens por isto? Eu nasci aqui, aqui fui criado, aqui fui vendo mineiros todos os dias, todas as noites. Era um corrupio de gente, era miúdos para a escola, era as mulheres irem lá aos almoços ali ao posto número 2, era posto médico, os escritórios a funcionarem. Nós vivíamos da mina, com a mina e para a mina. O Lousal era um mundo dentro do outro mundo. Aqui tinha-se tudo. Fui crescendo e o nosso objetivo praticamente era já fazermos 18 anos para irmos trabalhar para a mina. Mas nunca com vontade dos pais. Por exemplo, eu, sem me aperceber, o meu pai fez tudo para eu fugir daqui. A minha irmã mais velha casou e eu fui logo para Lisboa. E eu ia ficando, era a esperança do pai. O problema era que a mina chamava... Vocês não entendem, mas isto... O que é que chama aqui? Eu acho que é só o orgulho de pertencer a esta gente e mais tarde de ser também. Eu acho que só o orgulho em ser mineiro. Porque está a ver, a mina era uma guerra. Às 7 da manhã entrava um turno, às 4 da tarde entrava outro, à meia-noite entrava outro. E a gente pequenino esperava o pai aqui por causa do cesto da bucha, porque trazia sempre um bocadinho de pão. Trazia uma coisa que sobrasse às vezes a ficar com fome, mas para os filhos, não é? E eu fui sempre mais próximo, mais agarrado aos homens, a isto tudo, dos balneários, como eles vinham, que eram autênticos africanos, completamente negros do pó, com o suor, aquilo tudo. E como eu disse, o meu pai tentou-me tirar também em Lisboa. Eu escrevi, lembro-me uma vez uma carta à minha mãe, a perguntar se os corvos tinham feito ninho na ponte Caminho de Ferro, e pássaros, e pesca, e o Alentejo, e a música, e as pessoas, e a mina, e a mina, e a mina. E rapidamente me vim embora. Não conseguias estar longe Não, daqui. entrei para aqui, para a empresa, a 2 de janeiro de 1972, e no dia que me mandaram apresentar, eu cheguei ali e disseram-me assim, olha, tu vais para a oficina elétrica. Epá, eu sei lá se ia ser um bom eletricista, e fui o único filho da minha irmandade que me deram um trabalho para a superfície. Enquanto os meus irmãos, quando foram, tanto mais novo como mais velho, foi logo para o fundo. Mas ao darem trabalho para a superfície ao meu pai, que trabalha a mim, a pedido do meu pai, houve outros que é quase todos assim, mas diziam logo, espera aí, ele agora vai para ali, porque tem 14 anos, ou 15. Mas quando fizer 18, era uma mina com as características da exploração mineira do século XIX, bastante antiga, galerias estreitas, altas temperaturas, ventilação O inexistente. que é altas temperaturas? Nós, ao piso 190, chamávamos-lhe o tarrafal, porque no tarrafal tinha a frigideira onde se torturavam as pessoas, não é? Daí que o piso 220, no ventilador, nenhum ser vivo aguentava mais de 5 minutos. Eu era eletricista, fui muitas vezes, como é normal. Nós, quando se aproximávamos da zona do ventilador pelaquela galeria, havia sítios que nós tínhamos com um bocado de desperdício daquilo que chama da limpeza, encharcar em água, com a lanterna vermos o que tínhamos que pisar para não cairmos, taparmos a boca e o nariz e passar a correr, porque lá à frente já estava fresco. E aqui o enxofre era tanto que não conseguíamos abrir os olhos. Nada, a arder, o ardor do enxofre a queimar os olhos. Mas nós tínhamos que chegar lá, porque tínhamos que meter aquilo. Chegámos lá, metíamos a trabalhar, esperámos um bocadinho, ele fazia a coisa. A temperatura nesse sítio chegava a 80 graus. 80 graus. Mas sempre 70. Sempre 70. Isso não é fazível num deserto, não é fazível na terra. E na mina, em geral, a temperatura nos sítios mais frescos nunca era inferior a 40 graus. Pois, mas com 40 graus uma pessoa sobrevive, com 80 morre. Sobrevive, mas sofre muito. Claro. Porque são 8 horas no duro, sabe? Sem condições de respiração, as botas borracheiras, as chamadas galochas, despejarem-se 2, 3 vezes durante um turno, os homens, em suor, que escorria do corpo e enchendo as botas. Mas orgulho pela resistência que nós tínhamos, percebe? Eu orgulho pela resistência que nós tínhamos. E isto era assim, e as temperaturas na mina eram assim, e os mineiros viviam pouco tempo, como é normal. A duração de vida do mineiro, olha, eu posso lhe dizer, 40 anos de marteleiro, o meu pai morreu com 90 anos, mas é uma exceção. E ainda houve mais algumas exceções, felizmente. Felizmente, mas não tinha pernas desde os 60, não, estava surdo, estava cego. Eu já percebi mais ou menos bem porque que um pai não quer meter aqui um filho. Eu essa parte já percebi. Nunca. Mas só que a secção elétrica precisava de eletricistas. Não podia tudo para a mina, a mecânica, a soldadura. O problema é que depois aí fazia uma seleção. Quem é que ficava, quem é que Depois ficava? eu passei a ir à mina, tudo o que era eletricidade, passei a dar 3, 4 meses todos os dias na mina, fazer montagens, e outros, antigos colegas meus, antigos que vão perdurar para sempre, não é? E nós íamos à mina, porque havia avarias, e eu tinha feito os 18 anos no dia 6, desci no dia 13 de outubro, fui a 300 metros de profundidade. No dia 14 já fui a 420 metros de profundidade e já fui ao realço, à zona de exploração no interior da mina. Eu nunca tinha visto um mineiro a trabalhar.
Mas não era nada fora daquilo que eu pensava. Era muito pior. O que é o mineiro a trabalhar? Fui ligar um aparelho de soldar e ouvia um martelo, que era um martelo perfurador, que é o do marteleiro, que é o homem da frente. O barulho do martelo é nós gritarmos ao ouvido um do outro e perguntas o que é que estás a dizer. Nem se ouve. O pó, daqui àquela parede, não se viam uns aos outros. Nada. E estavam uns 4 ou 5 a furar. E vi que um estava próximo, mas a montanha de minério era tão alta, pedra, aquilo é só pedra, é tudo escuro, que eles estavam a trabalhar naquela da frente para derrubar, mas estavam já encobertos por que tinham derrubado. Estavam lá embaixo, a 5 ou 6 metros ali. E eu subi com a lente na mão e virei a lente para lá. E eu nunca mais me esqueci. Foi aí que eu, em cima daquela montanha, parei sozinho e disse assim para mim: o meu pai penou para criar 6 filhos. Aquilo era todos os dias o trabalho dele, está a compreender? Epá, e daí aquilo é um desafio, porque aquilo todos iam, mas nem todos voltavam. Por isso é que eu disse atrás que era como uma guerra. Havia acidentes, o Lousala é uma mina que era das mais modernizadas, ar comprimido e eletricidade, diminuiu acentuadamente os acidentes. Mas as condições eram tão terríveis que eles eram aos 3, aos 4, aos 2. E a maior causa de morte aqui era sempre os desabamentos. Eles ficavam completamente esmagados e também lhe vou dar só um exemplo. Voltei à mina a 12 de agosto de 74. E tive logo como prenda um grande acidente no dia 28 de agosto de 74, no piso 460, na Massa Fernandes, a mais falsa da mina, a melhor em termos de pirito, mas a mais falsa, a que mais homens matou em toda a vertical no fundo da mina. A saída do turno da manhã, a entrada do turno da tarde. Normalmente o mineiro disparava naquela frente, o outro na outra, mas quando disparam já não estão lá, não é? Porque aquilo até abre as portas com a ventilação dos rebentamentos, não é? O mineiro falava sempre com o paleirista. Sempre. O que é o paleirista? O homem que andava com o pá a carregar o minério. Ok. Mas o mineiro, por exemplo, queria furar além. Pedia-lhe a ele: olha, daqui não tiras nada, porque a montanha servia de escada. Tira mais dali. Na altura que estavam a falar, o muro desabou. Manuel Alves Barrancos tinha sido mestre do meu pai e ajudante também, colega há muitos anos, marteleiro, de Ermidas Aldeia, e Humberto Amaro, de Ermidas Sade mesmo. Quando estavam a falar, a combinar, ficaram lá os dois. Agora vou-lhe dar uma ideia do que era. Você sabe o que é um liso? Um liso é uma pedra descomunal. E foi uma dessas que caiu, que aquilo caiu tudo em cima dele. E quando aquilo cai, as pessoas ficam esmagadas, como deve calcular. Mas ainda não conseguem sair de lá porque não há máquina nenhuma que consiga voltar aquilo. Tem que ser que é através de dinamite, através de disparos. Com eles lá de baixo. Não há nada a fazer. Ainda foi o meu pai que os foi tirar, como marteleiro. Foi o meu irmão mais velho, foi o meu amigo Manuel Estedinho, falecido. Tudo, foram uma série de homens. O meu pai é que furou, carregou com dinamite para disparar. A pedra partiu-se, depois iam tirando pecados, não é? E uma pedra de minério puro, mais ou menos assim do volume do meu punho, é sempre 4, 5 quilos, o peso. Agora imagina, uma vagoneta cheia de minério nunca tinha menos de 1.200 quilos, portanto 1 tonelada e 200 quilos. Uma vagoneta. A pedra que caiu em cima desses homens depois de partidas deu 36 vagonetas. Agora, grandes amigos meus, homens que me criaram, que me ajudaram a criar, sabe? Isto a mim é a maior dificuldade que tenho em falar devido à comoção que toma conta de mim. Eu estou aqui a passar mal. Mas eu tenho por hábito em dizer que é realidade. É realidade. Eu tenho 3 coisas das quais tenho muito orgulho em ser. O primeiro é que fui mineiro. O segundo fui fuzileiro. E o terceiro fui sindicalista, nos tempos duros. Através das tropas de élite que temos neste país e no mundo inteiro, e das quais eu fiz parte, deixou-se camaradas para trás, feridos ou mortos. Era consoante a emboscada, consoante a maneira que se fazia, consoante aquilo que se passava. Mas os mineiros nunca deixaram nenhum. Fosse aos pecados, fosse como fosse, eles resgataram-nos todos, levasse o tempo que levasse. E aqui ainda tenho mais orgulho, porque nesse ponto ainda fomos superiores. Pronto, isto, vagamente, a dolorosidade e eu, pronto, como está a ver, já viu, voltei para a mina. E nunca... Sim, não está a sair daqui. Nunca consegui... Não, nunca saí. Cá nas minas do Lousal, lá, 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 lá,
lá. Morreram muitos mineiros, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Trago a cabeça aberta, que me abri uma barrena, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Que me abri uma barrena, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Eu trago a camisa rota, e sangue de um camarada, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. E sangue de um camarada, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Santa Bárbara bendita, padroeira dos mineiros, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Padroeira dos mineiros, vê lá companheiro, vê lá como venho eu. Aquela chamada quando estão altas ondas, que é proibido. E é sempre quando te ligam, estás sempre prontíssimo, já quase todo nu, com uma toalha, e olha, precisava de saber. Não, água! Mano, era a tua namorada. Pois era, eu quero ir para a água. Quando eu quero ir para a água, quero ir para a água, pode ser o Papa. Aquilo é o castelo. Estamos a chegar a Marvão, que é um daqueles sítios que eu nunca pensei que viria até aqui por causa de um projeto minimamente relacionado com surf, porque isto é quase em Espanha. E estamos a ir para o Alentejo em direção a norte, que é um mega contrassenso, só que lá está, o Alentejo é infinito, é uma região gigantesca para o tamanho de Portugal. Ou seja, seria como vir de Lisboa, vamos para o Alentejo e apanhamos a mesma estrada pela qual nós vamos para Peniche. Ou seja, doesn't make sense, you know. Lá em cima. Basicamente foi um bairro construído por Isto é a Penha. Nós vamos subir esta brincadeira. A ideia é, eventualmente, pernoitar lá
isso depende de se estamos vivos. Se nós cairmos, há uma componente interessante deste local, que é a existência de grifos. Grifos que são abutres, que normalmente são animais migratórios, mas que agora vivem aqui com uma envergadura de asa de 2 metros. Portanto, se aquela brincadeira quisesse atacar um rapaz da cidade como eu, talvez conseguissem. Eles não têm muita tendência para atacar coisas que estão vivas, mas gostam de comer coisas mortas. Mortas ou moribundas. Não sei o que é melhor, morrer a cair ou morrer a ver o grifo. Não sei, não consigo me decidir. Começa a escalada. Esta parte inicial, depois... Meti logo o dedo num buraco. Há aqui uma figura que não se pode dizer que é humana ou que é animal, mas que notas ali a cabeça, membros superiores e inferiores. Este é o que é mais aproximado de algo que seja humano ou, pronto, neste caso animal. O que eu gosto em pinturas rupestres é que nós conseguimos perceber que nós sempre tivemos esta apetência para nos expressarmos e olharmos para o mundo pelos nossos próprios olhos e deixar alguma coisa para as gerações vindouras ou para quem quer que fosse que viria a subir isto tipo maluco, uns milhares de anos depois com um tripé nas mãos. Mal sabiam eles, não é? Mas talvez soubessem qualquer coisa, talvez sentissem qualquer coisa e deixaram cá marcas. Esta aqui é gigante, meu. Olha para o tamanho desta. Bem feito! Filma! Vou filmar! Foca! Zoom! Eu sinto quando ela morde o pau. O gajo tem medo que ela vá para a mão. Deixa ir para a tua mão. Ela vai morder a mão, mas pronto. Quando ela agarrar vai doer tanto. Já está a morder, não a ver? Não, está à procura. Olha, levantou aí o... Até é o seguinte, senhor produtor, me disse, pega numa formiga para exemplificar como elas vão te morder e não sei o quê, pumba, levou uma ferroada. O senhor Afonso Melara, rei da aventura, disse assim, que é um local perfeito para pôr as tendas, vocês estendam-se aqui, vão ficar aqui muito bem. Pumba, um ninho de formigas. Fora brincadeira. Nós tivemos uma experiência que é um bocado a razão pela qual fazemos isto, não é? Que é conhecer pessoas que têm coisas dos seus lugares que não são acessíveis a toda a gente, nos abrem as portas, literalmente, para, olha, vamos subir uma montanha juntos e vamos pernoitar num lugar que se calhar 2 ou 3 pessoas dormiram, sendo que uma delas é o próprio Afonso. E se calhar o santo grau da coisa ainda não vimos, que é o grifo. Eu vou esperar pelo amanhecer. É uma tenda para meia pessoa aqui. E vamos ter que caber cá 2, porque o Afonso diz que vai dormir ao relento. Não te esqueças de fechar bem o mosquiteiro quando entrares, que eu não quero acordar com o escorpião aqui. Até já! Não estou a perceber nada. Infelizmente, essa é a verdade. Não houve grifo de manhã, o tão esperado grifo. Mas há sardinha, não é? Com tomate, portanto. Eu queria ver grifos e estou um bocado chateado com a natureza, confesso.
Olha uma pena de um grifo. Se esta pena está cá é porque os grifos estão cá. Bem, como o meu pequeno amigo Afonso Melara disse, se subiste por um sítio da montanha, tens que descer por outro. Calma, calma, calma. Aqui se eu cair são 130. Estou um pouquinho nervoso. Então, a nossa manhã começou como não podia deixar de começar, porque nós estamos com o Afonso Melara, que é um senhor aventura, e disse, olha, nós podemos ir às cascatas, que é o que eu faço com alguma malta, ele até nem sequer conhecia esta, não estava cá absolutamente ninguém, e por isso nós andámos aqui a divertir-nos um bocadinho, mas a segunda parte da aventura, disse-nos o Afonso, porque a nós, ele deixou algum secretismo no meio desta brincadeira toda. A segunda parte da aventura vai começar agora. O contrabando nos dias que corre está associado a um imaginário hollywoodesco de pessoas a passarem bens ilícitos e a cometerem atos cruéis pelo caminho e, portanto, nós vemos-lo com bastantes maus olhos. Mas aqui, na Serra de Marvão e nas muitas aldeias e vilas que aqui estão, o contrabando é visto de uma forma quase heroica. Isto porque em caminhos como este, que dão início a rotas várias que circulavam desde Portugal até Espanha, os produtos que eram transportados por homens no meio da noite eram produtos de primeira necessidade e que faziam com que as populações de Espanha, que no início dos anos 30 viram o seu país assolado por uma guerra civil brutal, que meteu famílias em confronto umas com as outras, foram os produtos que, no fundo, fizeram com que essas pessoas tivessem vidas um bocadinho nada menos difíceis e fizeram com que as populações também do Alto Alentejo, que era uma região bastante carenciada, onde havia muita fome, tivessem algum alento. Obviamente isto era ilegal, mas era uma ilegalidade quase robinhoodesca, numa altura em que um regime ditatorial estava a formar do outro lado e um regime ditatorial já estava formado aqui, em que as políticas económicas apontavam todas para produção local, para não se industrializar o país e para a autarcia, que no fundo, se por um lado queria fazer com que Portugal dependesse apenas de si próprio no que toca a comércio e tudo mais, a realidade é que essa autarcia fez com que muitos produtos simplesmente não existissem deste lado e, portanto, o trazer esses produtos de Espanha significava que estas pessoas tinham uma qualidade de vida um bocadinho melhor. Nós conhecemos uma pessoa que conta esta história, talvez um bocadinho sombria, de uma forma muito engraçada e caricata. Viemos aqui com o Afonso, conhece nada mais, nada menos do que um contrabandista. Perigosíssimo. Olha, tem leões à porta e tudo. Isto é o saco que levava às caminhadas, não é? E depois até que o dizer
Do contrabando. Porquê que era preciso haver contrabando? Porque era a pobreza que não havia onde ganhar dinheiro, não havia trabalho, não havia nada. O centro do contrabando era na Petranha. A Petranha foi considerada a Ilha Brava do Conselho de Marvão. Porquê? Porque era tudo analfabeto. Porque em vez de ir para a escola, foi o meu caso, que eu nunca entrei numa escola primária a aprender a letra A no número 1. Hein? Tirei a 4ª classe com 33 anos. E qual é que foi a outra escola? Foi mesmo o contrabando? A escola era o contrabando. A primeira vez que caltei umas sandálias de borracha, tinha 8 anos e meio. A minha mãe diz-me assim: Manela, diga mãe, vai lá ali última na serradora, vai lá buscar 5 quilos de café. Mas vem aqui para Sobrosa, não venhas pelo caminho, está bem mãe? Porque no caminho eles tiravam-lhes o café. Até era onde estava mais a guarda. E então é assim, eu passei tudo, fui preso com a Lourença Barrenta. Ah, iam presos? Tá, pois, não. Eu trazia 4 barras de sabão, daquelas barras de sabão que é assim, 40 centímetros, assim. Vinhamos ali, os guardas de casa apanharam, a mim e a Lourença. Levaram-nos ali para o posto do Registro. Do Registro levaram-nos para o Marvão. Dormimos lá uma noite os dois, lá na cadeia. Juntos? Juntos ali no Matarimbazito. Ela com 16 anos ia com 13. Eu ainda disse para ela para fazermos um maroçozito e ela não... E a Lourença quis fazer um maroto ou não? Fizemos um marocinho. Mas pronto. Na cadeia? Por lá dentro da cadeia, vi de ser fora da cadeia. Depois fui lá à guarda fiscal no outro dia de manhã buscar, levou-nos ao Tribunal Castelo Vide. Com 16 anos e com 13, chegámos lá, não tínhamos idade de ir para a cadeia, mandaram-nos embora, pronto. Claro. Eu cheguei, mais a Lourença, chegámos primeiro à Petranha, que os guardas chegaram a quase o oposto, a gente. Fui preso por escraveneiros 4 ou 5 vezes, já era conhecido. E diz-me uma coisa, como é que vocês se escondiam? Então tínhamos que nos esconder atrás do mato, atrás de umas rochas, de qualquer maneira. Aquilo era pouco tempo, era só até ver qual é que era o caminho que a gente tinha mais para fugir aos guardas. Uma vez ia para Porto Alegre com 25 quilos de pneu de avião, éramos 4 ali da Petranha. Porquê que estava a levar pneu de avião? Pneu de avião, que era para as solas dos sapatos. Em 1967 deixou o contrabando. E ainda cá estou, pronto. Olha. Tio Manel, teve-me a explicar o que é o contrabando. Tio Manel sabe o que é surf? Servo? Isso. Servo? Surf. Servo. Tinha muita gente que até se chamava Servo. Tonho Servo. Zé Servo, Chiquinho Servo. Então a gente vai fazer, surf com F. Servo com S. É isso que a gente vai fazer, é surf. Agora a gente vai fazer surf. Sim, certo. Não sabe o que é, pois não? Não, pronto, não estou a ouvir nada. Mas é isso que a gente vai fazer. Pode ser uma salada de alface, pode ser uma salada de tomate, pode ser qualquer coisa. Kissing my mama while calling my papa to give me the car keys, 'cause I'm going dancing tonight. O Alentejo tem esta particularidade engraçada de, na maior parte dos dias do ano, não serem precisos secret spots para que surfemos sozinhos, mesmo nas ondas mais conhecidas. Isto porque o Malhão, o El Point, os Aivados, aquelas ondas que, enfim, são as ondas que toda a gente procura quando cá desce, são ondas em que, se houver crowd, serão aquelas mesmas pessoas de sempre, aqueles alentejanos normalmente simpáticos que vão dizer olá e adeus, e dificilmente teremos um arrufo dentro da água aqui. E sendo o Alentejo uma das zonas mais interessantes no que toca a ondas fáceis, ondas leves, nós acabamos por muitas vezes cingir-nos àqueles sítios que sabemos que vão estar bons e esquecemos-nos de olhar para ondas que estão à vista de todos, às vezes, e que portanto são segredos a céu aberto. E acho que é uma dessas ondas que nós vamos surfar hoje, isto porque o John, que é o treinador da Yolanda Hopkins, uma das melhores surfistas portuguesas, diz-nos o seguinte: estão altas ondas, venham para não sei onde, que eu não posso revelar. Pelo que ele me descreveu, é uma ondinha esquerda, direita, um triângulozinho lá fora, sem ninguém, e depois a maré enche, tu sais da água, vais por uns caminhos e vais dar a outra onda, que é uma onda, quando chega ao inside dá para ser um bocadinho mais radical, dizem.
E damos por terminado mais um episódio do Riding Portugal e talvez aquele que mais me marcou até agora. E eu digo isto porque muitas vezes as situações e as histórias que nós estamos a contar de alguma maneira são as histórias de vidas que já passaram, que de alguma maneira acabam por ser impossíveis de tocar com as nossas próprias mãos. Nós conseguimos ler a história, nós conseguimos ouvir a história, nós até podemos saber bastante a história e sentir um pouco, se tivermos muita compaixão, aquilo que as pessoas que viveram naquela altura sentiram, mas não podemos tocar a história de carne e osso que neste episódio estava diante de nós. Conhecemos as pessoas que fazem parte do canto alentejano, que é esta tradição centenária que se reinventa. Conhecemos o Manel João, que estava na mina, e um lugar como este que permite que a gente tenha tempo para ter tempo e que talvez um bocadinho por isso as pessoas, quando se entregaram a nós, entregaram também os seus segredos de uma maneira que deixou mais do que histórias, mas também amigos. E se eu já tinha razões para voltar a esta terra e volto, agora com segredos novos, mas mais do que isso, com pessoas novas na minha vida, tenho muitas razões para voltar.